Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vai para mais um Blaugrana Responde. Esse quadro onde você faz o conteúdo junto comigo. Eu posto lá nos stories do Instagram uma caixinha, você manda as suas perguntas com temática livre e de maneira ilimitada. Eu trago pra gente responder no YouTube e respondo quantas a gente conseguir em 1 hora de vídeo. A gente já faz isso há algumas edições, então você já está acostumado, mas se é a sua primeira vez por aqui, eu explico. Quem tiver mandado mais de uma pergunta, para que a gente possa atender o máximo possível de pessoas, não tem problema mandar, tá? Mas quem tiver mandado mais de uma, a gente vai responder uma, e se o nome aparecer de novo, a gente pula, que é para a gente poder responder o máximo possível de indivíduos, beleza? Antes da gente ir para as respostas, por favor, aquele lembrete, curte o vídeo, se inscreve no canal, Hypa, ferramenta nova que tem aí no YouTube que ajuda a gente a ganhar repercussão, porque quando você faz isso, você está contribuindo para eu continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. E vamos começar aqui as respostas do Blaugrana Responde, o máximo que a gente conseguir em 1 hora de duração. E a primeira pergunta que a gente vai responder é do Guilherme Lemos. Tá tudo bem, ADM? O pessoal me chama de ADM. Você que me acompanha só no YouTube, você vai ver muita gente falando, ADM não sei o que, tá tudo certo, ADM. É porque eu comecei lá no Instagram. O YouTube é novo, mas a nossa página do Instagram já existe há algum tempo e a galera gerou o costume, criou o costume de me chamar de ADM, administrador da página. Mas se você quiser me chamar pelo nome, é Matheus Norman. Pode explicar melhor como o Barça teria ganhado do PSG na final? Cara, a gente nunca sabe quem vai ganhar um jogo. Se jogar Barcelona e Leganés, o Leganés pode sair vencedor na casa do Barcelona. Isso aconteceu essa temporada, né? Não é um jogo que define o nível das equipes. Você pode eliminar uma equipe superior à sua e normalmente quando o Barcelona foi eliminado na era do Guardiola, depois na época do Luiz Henrique, até com o Valverde, na era Messi como um todo, ele era favorito e acabou perdendo para alguém que teoricamente era inferior. Assim é o futebol e principalmente assim é a Liga dos Campeões. De maneira que eu não posso te dizer que o Barcelona ia ganhar, mas era um jogo bacana da gente ver, tava todo mundo querendo assistir, a Inter de Milão atrapalhou. E foi só para atrapalhar mesmo, né? Porque ela elimina o Barcelona fazendo o jogo da sua vida. A Inter de Milão nunca jogou tão bem como quanto jogou contra o Barcelona. E chega na final, vira de ladinho e diz pro PSG, bota. E aí toma 5. Não. Aquilo ali, a Inter de Milão sacaneou o futebol mundial quando eliminou o Barcelona nas semis e fez aquela final patética com o PSG. Então a gente não viu o jogo que todo mundo queria ver. No entanto, o Barcelona teria uma vantagem de encaixe contra o PSG porque conseguiria tirar do PSG o que lhe faz controlar o jogo, que é o meio-campo. A gente viu o Chelsea fazer isso de uma outra maneira, na base da intensidade, mordendo o tempo todo, não dando conforto, mesmo que o adversário tivesse a bola, e o Barcelona teria condições de fazer isso tendo a bola. Era o Vitinha, o Fabian Ruiz e o João Neves que iam ter que correr atrás do Pedro e do De Jong e do Dani Olmo, porque o meio-campo do Barcelona é de um mais alto nível técnico e tem uma capacidade maior de retenção de bola. E nesse processo de domínio do meio-campo, o Barcelona ia controlar o momento de acelerar e de cadenciar. E o time do Hansi Flick acelera muito mais do que o time do Luiz Henrique está preparado para se proteger. A gente viu sofrer por conta disso contra o Aston Villa, que é um time de nível técnico inferior. A gente viu o Donnarumma ser decisivo contra o Liverpool por conta disso em Anfield, naquela eliminatória em que quando o Liverpool mereceu ganhar, perdeu, e quando o PSG mereceu ganhar, perdeu. Cada um na sua casa perdeu de 1-0, merecendo ter vencido por conta de uma atuação sensacional do goleiro adversário. E a gente viu contra o Chelsea, que foi a derrota mais acachapante do PSG na temporada. Então, o Barcelona tinha condições totais de vencer o PSG. O PSG foi elevado a um patamar ao qual ele não pertence, que é de um dos melhores times da história do futebol.
ele não pertence a esse patamar, ele não está no patamar do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, do Barcelona, do Messi. E eu falo logo o Real Madrid para a galera não achar que é clubismo. Até o Real Madrid já teve times bem superiores a esse PSG atualmente. A gente já teve aí Real Madrid, Barcelona, a gente já teve o Bayern de Munique do próprio Hansi Flick, muito superior a esse PSG. No entanto, foi o time do momento que encaixou na hora certa e bateu o campeão da Champions, e tem que aplaudir, ganhou tríplice coroa. Claro que a tríplice coroa na França vale menos do que em qualquer outro campeonato, porque para ganhar a tríplice coroa na França basta ganhar a Champions, o resto já é automático. Mas, enfim, merece os parabéns, jogaram pra caramba, o Luiz Henrique tem muito mérito, os elogios são válidos, mas teve uma hora que a galera passou do ponto. E foi bom o Chelsea ter dado aquela pisa no PSG para ficar claro que não é um dos melhores times do planeta, não é um dos melhores times da história, embora seja um dos melhores times do planeta atualmente. Já achava isso antes daquela derrota e depois daquilo eu acho que caiu o mito de que o PSG era hegemônico e passaria os próximos anos empilhando Liga dos Campeões, porque ninguém jamais seria capaz de tomar a bola do Vitinha. Não é assim que funciona. Toledo Manica, ele manda a segunda pergunta. 950 milhões de receita, 450 em folha salarial. O que está a falhar? Ele provavelmente é de Moçambique, de Angola, de Portugal, de algum desses países. Então, basicamente, o que ele quer dizer é o que está errado. Isso não é uma perseguição, e é importante a gente dar a César o que é de César, né? Ser justo. Existe uma má vontade de La Liga com o Barcelona na maioria das temáticas? Sem dúvida. Não à toa, toda vez que o Barcelona entra na justiça, os tribunais interpretam o regulamento e dão um ganho de causa para o Barça. O Barcelona já fez isso no caso do Gavi, no caso do Dani Olmo, já fez isso em outros momentos recentes. No caso do Christensen, a alta cúpula de La Liga falava com uma certa desconfiança que essa lesão do Christensen não era assim tão grave. Mas aí os médicos de La Liga falaram, não, é sim, vai ficar um bom tempo fora. Tinha gente duvidando que ele ia ficar 4 meses, o desgraçado ficou 8 meses para voltar. Como assim que era absurdo fazer o pedido de 80% do fair play dele para inscrição de um substituto? Então, a má vontade de La Liga é evidente. Mas o Barcelona também tem a parcela de culpa, não da atual gestão, da gestão anterior, que é a gestão do Bartomeu, aonde, se você pegasse os 10 maiores salários do futebol mundial, porque naquela época a MLS e a Arábia Saudita ainda não pagavam tão bem assim para os seus jogadores, a MLS já estava ali numa fase embrionária, já tinha tido Beckham, Henry, mas ainda não era o que é hoje. E na Arábia Saudita o projeto ainda não tinha nem começado. O Barcelona, dos 10 maiores salários do mundo, 8 eram do Barcelona. Então a folha salarial do Barcelona era brutal. E com todo respeito à história desses jogadores, o Busquets, o Jordi Alba, eles ganharam renovações na era Bartomeu, que o objetivo era muito mais jogar para a torcida. Olha como eu faço o ídolo ficar aqui a vida inteira. E aí ofereciam para eles valores que ninguém estava pagando para jogadores da posição e que ninguém estava disposto a pagar para esses jogadores em outros clubes. Então, se eles fossem, não quero mais ficar, vou buscar novos ares, ninguém ia oferecer aqueles salários para eles. E o Bartomeu ia lá e oferecia e inchou uma folha salarial baseada no momento em que o Barcelona era o time que mais faturava no planeta. Tinha o Messi, tinha o Suárez, o Neymar no começo tava, depois saiu, mas enfim, houve um momento em que deu para aproveitar o peso midiático dele também. Era o time mais midiático, era o time que mais faturava. O Real Madrid ganha 3 Champions consecutivas, você deve lembrar disso, e o Barcelona continuava sendo o time com maior faturamento e com maior projeção internacional, por conta do Messi. De maneira que o faturamento do Barcelona permitia, naquele contexto, que aqueles jogadores tivessem seus salários pagos, mas sempre no limite. O Bartomeu geriu o Barcelona sempre no limite. Irmão, quando veio 2020, e você lembra o que aconteceu em 2020, o mundo inteiro passa por uma recessão econômica nunca antes vista na história, por questões médicas, por questões de saúde,
Eu não vou falar os termos porque, se eu não me engano, dá problema aí no vídeo e perde monetização se falar, porque a galera confunde com notícia falsa, enfim. Para não ter problema, eu não vou falar o que é, mas você sabe o que é, 2020. E o Barcelona não teve nem 30% do faturamento que tinha, mas os funcionários que tinham contrato, jogadores, comissão técnica, todo mundo queria receber, né? A situação só não foi pior porque o Messi e outras lideranças do elenco abriram mão de receber uma parcela significativa dos seus salários naquele ano, mas que esses valores fossem pagos nos anos consecutivos, nos anos seguintes. O Laporta terminou de pagar as dívidas contraídas em 2020, mês passado. Foi a última vez que se pagou o que se devia ao Messi, ao Philippe Coutinho, aos jogadores que estão no elenco, De Jong, o Ter Stegen, então o Busquets. Essa galera em 2020 abriu mão do salário, porque senão o clube ia quebrar e o clube foi deixando para pagar posteriormente. A gestão do Bartomeu era uma gestão tenebrosa. No entanto, era uma gestão populista, ou seja, todo mundo adorava o que ele estava fazendo porque ele fazia o que o povo queria, o que a torcida pedia. Mas a torcida não entende porra nenhuma de gestão. O que o torcedor sabe de fazer conta para definir se o negócio é válido ou não? O torcedor não sabe porra nenhuma. O torcedor gosta do jogador e quer que renove, gosta do jogador e quer que contrate. O Griezmann por 130 milhões, o torcedor aplaude. Mas todo mundo que trabalhava no financeiro do clube estava se descabelando. O que esse maluco está fazendo? Todo mundo com um pouco de conhecimento financeiro estava se descabelando. Esse cara tá doido. Não dá para ficar contratando toda a temporada, gastar 300, 350 milhões em jogadores que às vezes vão dar retorno, às vezes não. E o pior de tudo é que ele contratou tantos que não deram retorno, né? Que na hora eram nomes midiáticos, pesados, e a torcida aplaudiu, mas que depois não se concretizaram. Ele gerou, pelo investimento muito alto, um risco maior ainda e quebrou. Quebrou o clube. Então, a gente hoje tem uma saúde financeira, deixa eu reformular, a gente tem um balanço financeiro positivo, mas que se torna negativo por erros do passado. Então sim, o Barcelona tem um faturamento brutal e conseguiu reduzir os gastos para gerar lucro ao fim das temporadas. O que para um clube social é algo muito positivo, porque a essência do clube social, como é o caso do Barcelona, do Real Madrid, do Bilbao, do Osasuna, que não são SAF, na Espanha chamam de SAD, os clubes que são sociais, que não têm investidores nem proprietários, têm sócios, ele não precisa lucrar. Se ele ficar no 0-0, ele já cumpriu o seu propósito. E o Barcelona consegue ter lucro. E por que a gente não pode contratar? Por conta dos erros lá de trás da gestão do Bartomeu, né? Ele, inclusive, isso daí é notícia, tá? 3 dias antes da Assembleia que o removeu, que o tirou da presidência, porque estava todo mundo, até os mais leigos, percebendo que ele estava levando o time pro buraco. 3 dias antes, ele assinou a renovação de jogadores com valores estratosféricos, intencionalmente, dizem alguns, intencionalmente, com a intenção de deixar o clube numa situação mais delicada para que a próxima gestão não conseguisse livrar e ele pudesse voltar. Dizem. Alguns dizem foi uma tentativa de limpar a barra renovando com grandes ídolos, como foi o caso da renovação do Jordi Alba e do Busquets, e outros dizem que ele fez de propósito. Ele renovou com o Piqué também ali naquele contexto, mas depois o Piqué abriu mão, se aposentou e ajudou pra caramba ao clube. O Piqué cometeu 2 grandes crimes na vida dele. Ele criou a Kings League e ele traiu a Shakira. Mas nesse contexto, na relação dele com o Barcelona, ele sempre foi um cara muito honesto. Então, quando ele viu que estava sendo problema, ele se aposentou e abriu mão dos valores. Os outros, infelizmente, não fizeram. O Bartomeu, alguns dizem, fez isso para tentar reforçar a imagem, e outros, mais críticos, dizem que ele fez de propósito para deixar a situação posteriormente mais delicada, ninguém conseguir livrar o clube e ele poder voltar. É com isso que o Laporta está lidando. E ali naquele contexto de cobrança do torcedor que não quer saber se tem dinheiro ou não, quer ganhar títulos, ele precisava manter o time competitivo, mas com uma situação de fair play financeiro negativo.
O que significa isso? Que se o jogador aceitar vir para o Barcelona sem precisar pagar e recebendo salário mínimo, porque tem os acordos coletivos de salário mínimo do futebol espanhol, o salário mínimo de um jogador de primeira divisão, o Barcelona não podia inscrever, porque o que ele tinha de fair play financeiro era 90 milhões negativo. Não podia renovar, por isso não renovou com o Messi, mesmo que baixasse o salário. Não podia trazer ninguém, mesmo que viesse de graça ganhando o salário mínimo. É uma situação realmente complicada. Aí ele usou de algumas artimanhas, algumas como emergência, apaga o incêndio, que foi o caso da fundação do Barça Studios, que resolveu o problema ali inicialmente, mas que todo mundo sabia que posteriormente ia precisar ser ajustado, e posteriormente fez os ajustes, e agora a gente caminha para voltar para a regra do 1 para 1, que já virou quase que um Eldorado, né? Já virou quase que uma promessa, já virou quase que um mito. Será que existe mesmo o tal do 1 para 1? E aparentemente na próxima semana, eu estou postando esse vídeo no sábado, ao longo da semana seguinte, a gente vai ter essa notícia chegando. Então, a César o que é de César, e o Bartomeu tem que ser reconhecido como a figura central desse problema, desse momento tenebroso na história do Barça. O Laporta e o Deco, muita gente critica o Deco. Por que ele trouxe o Oriol Romeu? Ele queria trazer o Zubimendi, mas não tinha fair play financeiro, teve que trazer o Oriol Romeu, pô. O que ele ia fazer? Muita gente critica o Deco, mas a realidade é que ele ainda não teve um clube saudável para trabalhar, então eu acho que algumas das atitudes que são polêmicas de não comprar determinado jogador e buscar outro é muito pelas limitações financeiras e não pela limitação dele de enxergar quem é o jogador mais talentoso, mais interessante. E eles não merecem tantas críticas, algumas pontuais sim, mas uma avalanche de críticas e até um desdém, como se eles fossem burros, estúpidos e não soubessem diferenciar a qualidade do Ribamar e do Lamine Yamal. Isso não é verdade. E ao mesmo tempo a gente olha para os números atuais e não entende como que o clube não pode contratar. É perseguição de La Liga? Tem esse componente, claro. A má vontade do Tebas com os clubes grandes da Espanha, porque ele já falou em entrevista que o objetivo dele é que não volte a acontecer o que aconteceu 15 anos atrás, 12 anos atrás, quando o Barcelona e Real Madrid terminavam a temporada próximo dos 100 pontos, e ninguém conseguia competir. Ele já falou que isso desvaloriza o campeonato, é ruim para os times menores e que ele quer um campeonato mais equilibrado. Infelizmente, a maneira que ele encontrou para isso foi tentar dificultar a vida de Barcelona. Ele é madridista, mas até o Real Madrid ele tem umas rusgas de vez em quando por não permitir que o Florentino tome certas atitudes, e tá certo, tem mais é que perseguir o Real Madrid mesmo. E, enfim, eu acho que a gente tem esses números que hoje são positivos e tem o componente de perseguição de La Liga, mas quando a gente olha para trás a gente entende porque que agora nós estamos lucrando, mas não pode gastar. É pelos prejuízos do passado. Não é isso? Ficou uma resposta bem longa, mas eu acho que ela era necessária. Próxima pergunta, Ângelo Ferreira, 021, sobre Flamengo e Barcelona Sub-20 que vai ser... Fala sobre Flamengo e Barcelona Sub-20, que vai ter no Maracanã. Cara, basicamente o que tem para falar é o que tu já falou, né? Vai ter um jogo Sub-20 entre Barcelona e Flamengo. O Flamengo ganhou a Libertadores da categoria, na época sob o comando do Felipe Luiz, que depois subiu pro profissional. E o Barcelona, sob a tutela do Belete, ganhou também a Liga dos Campeões Juvenil. Vai ter tipo um Intercontinental de base, um Intercontinental Sub-20. Essa partida vai acontecer. Da última vez que eu chequei, não tinha data, mas já estava combinado que seria no Maracanã. E a gente fica no aguardo aí de mais notícias, de quem vai participar desses jogos. Alguns jovens daquele Sub-20 que ganhou a Champions da categoria vão subir para o profissional, vão jogar no time B, vão jogar no time principal, vão ser negociados. A gente não sabe quem vai estar disponível quando o jogo acontecer. Para o Flamengo vale a mesma coisa. E ao mesmo tempo a gente ainda não tem a data oficial de quando essa partida vai acontecer, embora a promessa, porque isso também não é oficial, é meio que um acordo implícito. Todo mundo aceita que seja, mas ainda não é oficial, o jogo vai ser no Maracanã.
JMS Monteiro, você acredita que agora irão renovar o contrato do Christensen? Eu não tenho essa informação, tá? Eu sempre diferencio muito informação de opinião. Tem vídeo que eu gravo aqui que eu sempre faço a ressalva no começo. Galera, eu não estou dizendo que, por exemplo, vamos contratar o Hincapié. Eu estou dizendo que, se contratasse, encaixaria bem no elenco. Eu tomo muito cuidado para evitar erro de interpretação. Mesmo assim, não evita. Né? Eu postei um vídeo ontem que era possíveis substitutos do Iñigo. E no começo, cara, os primeiros 2 minutos do vídeo eu já falo. Eu não estou dizendo que esses caras vão ser contratados. Eu estou falando que esses são os nomes mais pedidos pela torcida e eu vou analisar cada um. E aí sai um comentário do cara, tá enganando o torcedor, como que a gente vai contratar esses caras? Animal, imundo, desgraçado, eu não falei que vão contratar. Eu disse, inclusive, no primeiro minuto do vídeo, dificilmente serão contratados. Mas como a torcida tá falando muito, vamos analisar a característica, qual seria o preço de cada um. E o desgraçado não assiste o vídeo e vai lá e comenta, tá enganando o torcedor, tá enganando. Então, eu gosto de separar, mesmo que nem sempre seja o suficiente, o que é informação de opinião. Então, a informação de que o Christensen, agora que o Iñigo saiu, vai ser renovado, porque a intenção da diretoria era, sim, vender o Christensen, porque contava com o Iñigo. Contava que Iñigo, Cubarsí, Araújo, Eric Garcia, Condé, Gerard Martin fechavam a defesa. Então vamos vender o Christensen, a gente ganha fair play, a gente consegue manobrar melhor. E aí o Iñigo saiu e o Christensen ganha uma nova importância, porque ele não só se torna uma figura necessária para manter um elenco fechado, um elenco com um tamanho saudável para uma temporada tão longa quanto é a temporada dos grandes clubes na Europa, que disputam múltiplas competições simultaneamente, mas também ele pode virar o titular, né? Não é nenhuma questão de elenco. Por característica e por nível técnico recente, o Christensen deve ser o titular ao lado do Cubarsí. E o Araújo, um zagueiro com uma outra característica, deve entrar em situações específicas ou caso um dos titulares não esteja à disposição. De maneira que eu considero que opinião, vou frisar de novo, é de que seria interessante buscar essa renovação, mas eu não tenho essa informação. Informação é que o planejamento segue igual, mesmo com a saída do Iñigo, que pegou todo mundo de surpresa, né? O torcedor foi surpreendido anteontem. A diretoria foi surpreendida há uma semana atrás, mas também foi pega de surpresa, ninguém achava que o Iñigo ia sair. Ele tinha inclusive uma oferta de renovação, que ele acabou deixando de lado, foi para a Arábia. Alguns levantam a possibilidade, mas é só uma possibilidade, de que ele já estava assim, meio que saturado da carreira, né? Dos sacrifícios necessários para ser um profissional de alto nível, que ele já estava afim de ir para a Arábia. Por isso que na temporada passada a Espanha convocou e ele foi com uma má vontade, depois pediu dispensa, e aí o técnico deixou as portas abertas para ele no futuro, ele falou, beleza, qualquer coisa me avisa, e aí nessa temporada pediu para ser negociado e foi para a Arábia, né? Então, a diretoria foi pega de surpresa e, no entanto, por enquanto, não muda o planejamento. Não deve, por enquanto, tá? Trazer nenhum zagueiro e também não deve fazer nenhuma renovação. Então, na minha opinião, deveria. Mas a informação é que consideram que o Christensen tem um impacto muito grande no fair play financeiro. Como ele veio em fim de contrato do Chelsea, ele tem um salário bem alto e que se ele sair, pode-se trazer um reforço interessante com o fair play que ele deixa mais para longo prazo. Afinal de contas, ele já vai fazer 30 anos. Mas olha, galera, isso daí é o que a gente está falando agora. A saída do Iñigo está muito recente. Ainda vai acontecer uma reunião entre Laporta, Deco e Hansi Flick para reforçar ou reorganizar esse planejamento. Tudo que eu estou te falando só tem validade para hoje, sábado, dia 9 de agosto. Domingo, dia 10, muda tudo e eu trago a informação para você, tá bom? Você acha que o Ansu Fati ainda pode voltar? Pergunta do Rodrigo _TVM3. Não, Ansu Fati não tem condições de jogar pelo Barcelona mais. Ele, infelizmente, é um desses casos de jogador que tanto psicológica quanto fisicamente foi destruído pelas lesões. O Ansu Fati, na temporada passada, quando teve oportunidade, ele corria na ponta do pé.
com medo de se lesionar, com medo de ter uma contratura muscular no arranque. E o jogador que joga com medo de se machucar, ele não pode contribuir. Nem no menor nível futebolístico. Se tu for pra várzea com medo de te machucar, poupando a tua musculatura para não ter uma lesão, os caras vão te engolir. Imagina num profissional, numa primeira divisão do futebol espanhol, que se não for o melhor, é um dos melhores campeonatos do planeta. Então, não tem condições para o Ansu Fati. Lá no Mônaco ele tá tendo dificuldade, gente. Galera, o que eu vou falar aqui é gravíssimo. É gravíssimo. E a gente não tá comentando tanto porque ele não tá no Barcelona. Mas eu vou até fazer um post sobre isso posteriormente pra galera entender. Pra galera que ainda tem esperança nele perceber que acabou. Ansu Fati se aposentou com 20 anos. O Pogba voltou do doping depois de 2 anos. Ele volta da punição que ele sofreu por conta de cair no antidoping. 2 anos parado, ele volta e já estreou pelo Mônaco. E o Ansu Fati ainda não conseguiu estrear. E quando perguntam pro técnico o motivo, falam que é porque ele ainda precisa recuperar nível físico, que ele tá uma rotação abaixo dos companheiros. Meu irmão, o Pogba passou 2 anos parado. Já tá no nível físico aceitável. O Ansu Fati ainda não conseguiu. Não dá. Não dá. Esquece. E eu gostaria de estar errado, mas esquece o Ansu Fati que surge e todo mundo coloca esperança de que ele seria aquela joia da base que iria nos manter no mais alto nível, mesmo depois da saída do Messi. Esse Ansu Fati não existe mais. A gente queria que o Ansu Fati fosse Lamine Yamal, mas ele não foi. E não vai ser. E infelizmente, até para ser um jogador de composição de elenco, ele está muito aquém. Porque física e psicologicamente ele ficou destruído aos 20 anos de idade. É triste. Eu não sinto prazer nenhum em estar te falando isso. Mas essa é a realidade. P3U, underline. Eu acho inútil a ideia de trazer outro zagueiro. Mas já se tem contato com algum? Olha, eu vou discordar, eu não acho que é inútil. Sempre separando a opinião de informação. A informação é que não vão trazer ninguém. Mas se o fair play permitisse, eu acredito que a comissão técnica tentaria trazer um zagueiro canhoto com um bom passe. Não seria uma figura de grife, não ia ser Bastoni, não ia ser Van de Ven. Schlotterbeck, até por estar lesionado e não tem previsão de volta, talvez volte só ano que vem, também não seria uma opção. Mas, cara, olhando aquelas oportunidades de mercado, aquele jogador que tu sabe que é brabo, mas ninguém lembra dele quando vai fazer uma lista de possíveis reforços, no caso do equatoriano Hincapié, que eu até falei em outro vídeo, já citei no atual, eu acho que seria interessante buscar. Eu acho que a gente teria mais profundidade e segurança. O time que nós temos, ele está preparado para competir por tudo, mas ele estaria mais preparado se ele pudesse trazer esse zagueiro canhoto. Se não der para trazer, continua favorito para o Campeonato Espanhol e continua sendo um dos candidatos para Champions, ao lado de Liverpool e PSG. Continua do mesmo jeito. Só que se pudesse ter esse zagueiro, ficaria nesse mesmo patamar, só que um pouquinho melhor colocado. Estaria na mesma prateleira. Não ia mudar de prateleira, mas estaria, dentro da prateleira, um degrau acima. Então eu acho que seria interessante. Mas quando você pergunta se já se tem contato com algum, não tem. E como falei anteriormente, o planejamento nem é de se correr atrás. Quem é o mais provável de substituir o Inigo? Pergunta do Rafa07.7. Christensen. O Christensen é o mais provável da maneira que eu enxergo o futebol. Mas repito, o Inigo saiu há pouquíssimo tempo. Ainda tem água para passar por debaixo dessa ponte. O Joan Gamper, que vai acontecer amanhã, e nós vamos fazer live pré e pós-jogo, finalmente, né? Nesse período de uma temporada terminar e a outra começar, a gente não tinha live para fazer em dia de jogo. Vamos voltar. Vai ser a minha pré-temporada, né? O Joan Gamper inaugura a temporada do Barça, vai inaugurar a minha temporada de lives também. A gente vai fazer. Nesse jogo de amanhã, a gente não vai ter nenhum sinal, é um amistoso. Ainda é um amistoso, ainda é pré-temporada, então se amanhã joga o Christensen e o Araújo, não é porque o Cubazi é banco.
Se amanhã joga o Araújo e o Gerard Martin, não é porque o Gerard Martin vai ser titular do lado do Araújo. Amanhã não é essa a definição, mas na partida contra o Mallorca no fim de semana seguinte, a gente já vai ter uma noção melhor. Na minha visão, o Christensen é o herdeiro natural. Mesmo não sendo canhoto, ele tem um controle muito bom com a perna esquerda, ele é ambidestro e ele já jogou pelo lado esquerdo em outros momentos, né? Naquela temporada em que ele faz dupla com o Araújo e o Barcelona bate campeão de La Liga com a melhor defesa das grandes ligas europeias, ele jogava pela esquerda. Então ele tem condições de jogar pela esquerda e pela esquerda naquela temporada ele tinha a responsabilidade de fazer a saída de bola. Era o ter Stegen fazendo a bola sair mais longa e o Christensen na tentativa de usufruir dos espaços curtos no passe mais aproximado. Mas não confirmo isso, tá? É só a minha opinião. Só na partida contra o Mallorca a gente vai ter uma noção melhor de quem convenceu o Hansi Flick. Depois da triste notícia do Basco, qual dupla mais interessante? Isso aqui a gente já respondeu. Então, Vitor Luca, se você tiver mandado alguma outra pergunta, eu vou responder você, tá? Mas essa daqui a gente já respondeu, eu vou passar para a próxima. Washington Henrique, qual o próximo garoto de La Masia a subir para o time principal? Eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho para a gente voltar a ter um jogador que vem da base e se consolidando no time titular. A gente tem aí o Dro, a gente tem aí os primos Fernandes, que mostraram qualidade na pré-temporada, mas se a gente for bem sincero, não tem espaço para eles no meio-campo do Barça. O que tem mais chance de aparecer nessa temporada é o Geoffrey Torrent. Só que ainda não está confirmado, porque o Gerard Martin vai ser opção se não contratarem ninguém para zaga e para lateral. E se contratarem alguém, eles se consolidam na zaga e trazem o Grimaldo, por exemplo. Fechou a porta para o Geoffrey Torrent. E se trazem um zagueiro, o Gerard Martin fica na lateral e ainda fica ali como aquela bala de emergência. Se lesiona 4 zagueiros, tem o Gerard Martin para jogar improvisado, o Geoffrey Torrent também vai ter pouco espaço. Então, ele é o que mais tem chance, mas não dá para cravar que ele vai ter essa oportunidade de imediato. Pedro Meirelles, qual a diferença de La Masia e Juvenil? Não, La Masia é o nome que a gente dá para a base do Barcelona como um todo. E o Juvenil é a última etapa dessa base. Então o Juvenil está dentro de La Masia. E La Masia também pode se referir à estrutura física, aonde moram os jogadores da base, aonde eles fazem parte dos seus treinamentos, aonde mora uma parte da comissão de base do Barcelona, ali é La Masia, uma estrutura física. Inclusive tu pode ir em La Masia, tem um prédio próximo do Camp Nou, que é um prédio histórico, que foi a primeira estrutura de La Masia. Esse prédio está preservado, vale a pena você ir lá e visitar se você for muito fã do Barcelona. E tem o prédio mais novo, tem o prédio mais moderno, que cabe muito mais gente, uma estrutura muito melhor, que não é tão perto assim do Camp Nou, mas você pode usar o termo para se referir à base como um todo ou ao prédio. Juvenil é só a última etapa da base, é a última etapa da vida do jovem em La Masia. E com asterisco, né? Porque tem moleque que sobe profissional e continua morando em La Masia. O Yamal foi ter um apartamento próprio depois da Euro. Ele morava em La Masia, junto com a molecada da base. Com o Bazia a mesma coisa. Então, La Masia é o coração do Barcelona, se a gente for falar de uma maneira um pouco mais simbólica. Mas na prática pode ser a base como um todo, ou o prédio em que mora a galera da base. Léo Coutinho.5, o Barcelona ainda pensa em vender o Cazador? Nunca pensou, na verdade, né? Isso daí foram notícias que saíram e que a gente comentou aqui e disse que se fosse para vender alguém, a venda do Cazador seria a mais interessante, mas fez a ressalva. O normal é que não venda ninguém. Esse negócio que saiu lá no Diário Esporte, foi o jornal espanhol que soltou essa notícia, e que depois foi reproduzido pelo AS de Madrid e por algumas páginas brasileiras no Instagram, de que a diretoria tinha avisado o Cazador que ele ia ser vendido e ele tinha batido de frente para ficar. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso nunca aconteceu. Inclusive, os jornais mais sérios
da Espanha, eles não reproduziram essa notícia e ainda soltaram alguns artigos informando que a diretoria estava muito surpresa de que estava correndo essa informação. Nunca fez parte do plano vender nenhum dos meio-campistas, né? Que isso era boato de jornalista, que é o que mais tem em período de janela de transferência, né? Janela de transferências, 90% das informações é mentira. 5% é possibilidade que não se concretiza e só 5% realmente vira contratação, venda, compra e por aí afora. É assim que funciona, infelizmente. Tem jornalista que prefere soltar uma notícia mentirosa do que se esforçar para pensar num conteúdo. A gente grava vídeo aqui 2 vezes por dia e nunca postou fake. Por quê? Porque a gente se esforça para pensar num conteúdo. Se não tem notícia para comentar, vamos falar de nível técnico? É uma boa, vamos falar de nível técnico, vamos tentar projetar quantos gols vai fazer o Lewandowski, quantos gols ele já fez. Vai dar menos engajamento do que se eu criar uma polêmica maluca? Lewandowski deu um soco em Lamine Yamal. Pô, esse vídeo ia bombar. Mas eu não vou mentir, eu prefiro ter menos engajamento, mas um engajamento honesto, do que soltar essas notícias malucas, que foi o que aconteceu, tá? E foi reproduzida, e eu não culpo as páginas de Instagram que reproduziram no Brasil, porque o raciocínio é, caramba, eu tô no Brasil, o cara tá lá na Espanha, é um jornal grande da Espanha, e eles estão soltando a notícia, deve ser verdade, eu vou reproduzir. É o raciocínio normal. Mas aí eu faço o alerta para você que me acompanha e tem a sua própria página e quer ter um conteúdo de mais qualidade, não quer reproduzir qualquer notícia que sai. Reflita que tem jornalista no Brasil que se soltar uma notícia desse tipo, você vai achar graça. De novo esse mundo falando merda? Não pense que na Espanha não tem, também tem esses caras. Só que, como você mora no Brasil, você não sabe quem é quem. Mas existe. Notícia da mesma forma que tem no Brasil, Seedorf vai jogar no Corinthians, Anelka é do Galo, da mesma forma que tem, na Espanha também tem, Rafael Leão vai assinar com o Barcelona, Nico Williams já fechou todos as cláusulas do contrato, agora só falta pagar a cláusula, também tem. A gente tem que desconfiar de todo mundo, inclusive de mim, desconfie de mim, você não sabe se eu estou falando a verdade, questione. Me enche a paciência. De onde tu tirou isso, vagabundo? Pode falar. Que a gente vai debater ou eu vou te bloquear, porque eu sou mimado. O Barcelona ainda pensa... Isso aqui eu já respondi. Alan Reyners. Galera, só um detalhe. Esse do bloqueio é brincadeira, tá? Tem gente que às vezes leva a sério. Eu não vou te bloquear se você me perguntar de onde que é a fonte da minha notícia, tá? Eu já tive esse debate várias vezes. É bem tranquilo. Alan Reyners, você sabe quando começam a vender as camisas dessa temporada no Brasil? Tá aí uma pergunta boa, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Isso daí depende muito da Nike, né? Não é nem do clube, porque o clube, ele vende as camisas no território espanhol. Fora da Espanha, é responsabilidade 100% da marca, da Nike. Então, tem que ver no site da Nike. Não é nem no Barcelona que você vai ter que ver isso. Na Espanha já tá vendendo. O Wesley Elias, já sabe quais dos garotos da base vão subir para o time principal? A gente já respondeu isso mais cedo, Wesley. Carol Gonçalves, mesmo com o Ter Stegen recuperando a capitania, corre o risco dele ser vaiado? Cara, corre. Né? Corre o risco de, para quem não sabe, no Joan Gamper, que é a inauguração da temporada, é um amistoso que vale troféu, um título que... Ganhei o Joan Gamper, dane-se, é um amistoso, um torneio amistoso. É igual aquelas Copa Mickey que tem nos Estados Unidos. Então, não vale nada. A essência é o elenco ser apresentado. Antes do jogo começar, tem um locutor. Vai entrar agora, Ronald Araújo. Aí ele entra sozinho, aí soltam fogos. É um espetáculo, né? É um espetáculo, é um show. E no final da apresentação de todos, entra o capitão, Ter Stegen, pega o microfone, no caso agora é o Ter Stegen, pega o microfone e fala: oh, minhas amigos, nós vamos ganhar tudo, eu amo vocês, esse elenco aqui vai dar a vida, aquele papo. Ele já fez isso temporada passada, nesta temporada teve esse imbróglio, ele perdeu a capitania, quem ia fazer o discurso era o Araújo, mas aí resolveram a bronca, vai ser o Ter Stegen.
E tem algumas pessoas levantando a possibilidade dele usar esse discurso para fazer algum tipo de protesto. Aí ele vai ser vaiado com certeza, porque a torcida ainda existe ali 10, 15% que abraçou o Ter Stegen, acha que ele tá certo, tem que ir mesmo pro combate contra o clube, porque a diretoria tá sacaneando, e se a diretoria tá sacaneando, ele tem que sacanear. E tem a esmagadora maioria, principalmente quem mora em Barcelona. Talvez a torcida internacional tenha se dividido em dada proporção, mas dentro de Barcelona é quase unanimidade. Sentimento de desrespeito, de se sentir desrespeitado, de desrespeito à instituição, é quase unânime. Ele vai tomar uma vaia se ele fizer algo nessa direção, e se ele fizer um discurso genérico, a chance da vaia ainda existe, mas eu não acho que vai acontecer. E o que eu acho que seria o cenário mais positivo para ele entrar e falar sobre a confusão, mas falar em tom de apaziguar. Arrependimento ele não vai mostrar. A gente já viu pela nota que ele soltou que ele cria ali vários cenários em que ele dá a entender que ele nem sabia que era tão importante assim ele assinar aquela autorização. A gente sabe que é mentira, né? A assessoria de imprensa dele, muito competente, disse, olha, a gente vai escrever uma nota em tom de desculpas, mas sem pedir desculpas e nem admitir erro. Cara, isso daí é conselho de advogado. Tenta fazer as pazes com o cara que tá te processando, mas não assume que tu errou e não pede desculpas. Porque se tu fizer isso, ele ganha um argumento para vencer a gente no tribunal. Isso é conselho de advogado. Então o Ter Stegen solta a nota, ele provavelmente não escreveu, foi assessoria de imprensa, em que ele fala num tom apaziguador, sem admitir erro, sem pedir desculpa. O discurso nessa direção já seria o suficiente pra galera, tá, beleza, morreu essa história, vamos pra temporada. Não vamos esquecer, mas vamos perdoar. Se posteriormente ele fizer algo parecido de novo, a gente vai resgatar isso pra falar, caramba, irmão, mais uma vez você, mas por enquanto, vamos esquecer essa parada, vamos perdoar essa situação. Mas mesmo assim não é garantia. A torcida do Barcelona, principalmente catalã, ficou muito machucada, porque eles não enxergaram como o Ter Stegen versus o Laporta. Eles enxergaram como o Ter Stegen contra a instituição. E o Barcelona vale mais até do que o Messi. O Messi foi embora e uma parcela da torcida internacional parou de acompanhar o clube, mas o catalão continuou amando a instituição na mesma proporção. E eu tô falando do Messi. Imagina o Ter Stegen. Não dizendo que o Messi teve conflito, só tô dando um exemplo, que o Messi saiu e o sentimento pelo clube dos torcedores locais não mudou nem um pouco, embora uma parcela dos torcedores internacionais tenha dado uma diminuída no interesse. O Ter Stegen batendo de frente, o torcedor catalão tá com ódio dele. Próxima pergunta, o Pedri não pode finalizar mais no gol? Ele finaliza muito bem de fora da área. Eu acho que ele já resolveu isso, né? Tinha uma época que ele tinha espaço para chutar e não chutava, mas agora ele já tá chutando. Ele já chega, bate de primeira, ele já arrisca, ele já pisa na área para receber a bola e chutar entre os zagueiros. Ele fez alguns gols nessa temporada. Só que o seguinte, pro torcedor, e por favor não fique ofendido, mas a gente tem pensamento de peladeiro, porra. As decisões que a gente quer que o profissional tome em campo é decisão que a gente tomaria na pelada. Na pelada eu tô na meia-lua, chuto, dane-se. Ah, mas tem 3 zagueiros na frente, tu tá desequilibrado, tá na perna ruim. Não interessa, irmão, eu vou chutar, vai que. Um profissional não pode fazer isso. Porque a margem de erro no profissional é muito pequena. Se eu chuto a bola na lua, os meus companheiros vão reclamar e na próxima eu chuto de novo. Um profissional, se ele erra uma finalização, ao invés de dar uma assistência ou de trabalhar melhor uma jogada que foi treinada pelo treinador, que foi treinada durante a semana, não é que ele improvisou o passe nas costas, não, isso daí foi condicionado, foi coordenado pelo treinador durante a semana. Ele evita essa jogada para arriscar, para fazer um gol. Às vezes é uma oportunidade perdida que no final dos 90 minutos custa 2 pontos, porque tu ao invés de ganhar empatou, às vezes custa até 3, né? Tu sai derrotado.
Então eu acho que ele encontrou o equilíbrio correto de um jogador da posição. Se ele fosse um meia ofensivo, eu talvez concordasse, mas ele é um cara que vem construir o jogo de trás e que aparece como elemento surpresa. Se toda hora ele chutar, não tem mais surpresa. Ele deixa de ser um elemento. Vamos para a próxima. DVD Belt. Tem alguma... Isso daqui a gente já falou, né? Falou lá da situação financeira. Inclusive eu dei uma palestra sobre situação financeira, hein? Uma palestra sobre situação financeira. Não precisa a gente voltar a falar disso nesse vídeo. Igor Vinícius Bueno, preparado para a ascensão de Gerard Maldini? Eu estou. Que venha. É o que eu mais quero na vida. Ah, mas o Gerard Martin é ruim, ele é horrível. Calma. O moleque teve a primeira temporada dele no time principal. Para um lateral reserva, ele teve bons números. Foram 7 participações em gol, 6 assistências e 1 gol. Incluindo mata-mata de Champions, 2 assistências na semifinal contra a Inter. Poderiam ter sido 3, porque ele deixou o Eric Garcia sem goleiro, mas o Eric não é atacante, eu não cobro dele fazer aquele gol. Ele não teve a frieza para deixar a bola bater no pé, e aí ele veio meio agoniado. Eu já quero fazer o gol para sair comemorando, e ele dá a bola na mão do Sommer, ao invés de bater pro gol que estava vazio. Ele tinha 70% do gol só para empurrar. A quinta série vai adorar essa frase. E ele chuta de volta onde o Sommer tá parado. Aí o Sommer, rapaz, defendi. Foi mais ou menos assim. Teve mérito do goleiro, tô brincando. Mas se ele bate certo, não tem como o goleiro ir buscar aquela bola. E Gerard Martin teve uma excelente temporada para um reserva. Não é uma excelente temporada, um dos melhores laterais do mundo. Mas a gente não pode esquecer que ele é reserva. A gente não pode esquecer que foi o primeiro ano dele jogando na primeira divisão. A tendência é a evolução. E eu confio que o Gerard Martin, nessa temporada, vai ser melhor do que foi na temporada anterior. Mais consistente, mais tranquilo. Muitas vezes ele era um pouco afoito na tomada de decisão. E ao invés de segurar um pouco a bola para esperar o time se posicionar, ele queria dar o passe logo para não ser desarmado. E ele errava passes ou deixava os companheiros numa situação menos favorável do que poderia se tivesse mais tranquilo. E isso daí, com o tempo, o cara melhora, velho. Agora, ele foi o lateral que mais venceu duelos aéreos no Campeonato Espanhol. Durante toda a temporada, ele venceu 67% dos duelos aéreos, ou seja, de cada 3 bolas que tentaram meter nas costas dele, Deus abençoe, né? Essa frase aí você vai adorar. Mas de cada 3 bolas que tentaram meter nas costas dele, porra, ele vai ficar melhor ainda agora. 2 ele não deixou, 2 bolas ele não permitiu. E foi um jogador assim que não brilha aos olhos vê-lo jogar, mas eu acho que ele fez o suficiente para merecer mais uma temporada de confiança. Se ele estagnar, é isso. Ele não vai fazer mais do que isso? Sem dúvida alguma está na hora de trocar. Mas se ele permanecer num processo de evolução, que na primeira temporada ele demonstrou, os primeiros 3 jogos do Gerard Martin no Campeonato Espanhol, ele era muito pior do que nos últimos jogos naquela reta final, em que ele teve que disputar partidas complicadas, tá? Não é que ele brilhou contra o Leganés e o Las Palmas. Pô, ele jogou contra a Inter de Milão, ele jogou contra a Real Madrid, ele jogou contra o Espanhol, o jogo do título. Foi bem, né? Foi consistente, pelo menos, nessas partidas. Melhorou ao longo da temporada. Eu acho que essa evolução vai continuar. Eu não tenho expectativa, eu sei que você falou em forma de meme, mas deixa eu trazer para um plano um pouco mais sério. Eu não tenho expectativa dele virar titular da equipe. Gerard Maldini, como a gente brincava com o Inigo Maldini aqui no canal e lá no Instagram, eu não tenho essa expectativa. Mas seguir evoluindo e ser um atleta interessante para a composição de elenco, eu tenho essa esperança para ele. E torço para que isso aconteça, porque ele é um moleque apaixonado pelo Barça, tá? Apaixonadíssimo pelo Barcelona, do mesmo jeito que é o Casador, do mesmo jeito que é o Fermin, nós temos vários, e ele é mais um. GT 2005. E aí, ADM, vamos assistir o clássico aqui em Salvador? Meus amigos, inclusive eu tenho que fazer esse anúncio oficial, mas já deixo aqui o spoiler. O clássico que vai acontecer em Madrid, eu não vou assistir, né? No estádio. O clássico que vai acontecer em Barcelona, obviamente, eu vou assistir no estádio. Então, já que eu não vou estar no estádio, o que vocês acham da gente fazer um evento em alguma cidade brasileira para reunir os torcedores do Barça que me acompanham e a gente assistir o jogo junto em um espaço exclusivo nosso? Quem quiser beber, bebe. Quem quiser comer, come. Só não eu, mas pode ir lá se alimentar à vontade, né? E a gente assiste o jogo junto
e confraterniza, enfim, eu acho que vale a pena, né? Obviamente, teria que a galera pagar um valor pra gente reservar o salão e tal, enfim, o bar, o que quer que seja, fechar pra nós, botar o jogo. Não é um horário que os estabelecimentos que têm essa estrutura costumam estar em funcionamento, porque o jogo deve ser 4 da tarde, né, no horário brasileiro. Então a gente vai ter que organizar direitinho. Mas o que vocês acham? Eu acho uma boa. Provavelmente seria ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, porque são as duas cidades brasileiras que eu mais tenho seguidor e ao mesmo tempo são as cidades que é mais fácil acessar vindo de outras capitais. Mas vamos ver isso daí. Adson de Souza, o Real pode dar trabalho ao Barça? Cara, sim, porra. Aí também está sacaneando, né? Passando o carro da pamonha aqui fora, se vazar áudio, você já sabe o que é. O Real Madrid, a gente merendou, né? O Real Madrid foi nossa merenda a temporada passada. Qualquer momento ruim que o Barcelona estivesse vivendo, era só chamar o Real Madrid que se recuperava. Teve aquele momento tenebroso do Barcelona no fim do ano. Pegou o Real Madrid na Supercopa, 5-2, passou a crise. Aí teve aquele momento de dúvidas. Caramba, esse time tá jogando muito bem, mas pode terminar a temporada sem nenhum título. Pegou o Real Madrid na final da Copa do Rei, ganhou, já não pode mais. Agora já tem um título para chamar de seu. Foi eliminado pela Inter na Champions. Pegou o Real Madrid logo em seguida, ganhou. E espantou e não curou a decepção, porque a gente tinha esperança da Tríplice Coroa. Aquele time merecia isso. Mas já deu uma amenizada, porque encaminhou o título espanhol. Então, cara, o Real Madrid foi o nosso alento, o nosso bálsamo. O Real Madrid foi a nossa merenda, o nosso brinquedo. No entanto, não é normal ser desse jeito. Não é normal. Não à toa foi a primeira vez que os times se enfrentaram 4 vezes e qualquer um dos lados ganhou as 4. O Barcelona já tinha ganhado 4 vezes do Real Madrid, mas se eu não me engano, na temporada em questão tinha jogado 6 vezes, porque se enfrentou em 6 oportunidades ao longo da temporada, e aí o Real Madrid já tinha ganhado 4 vezes lá nos anos 40, 50, mas tinham jogado 5 vezes. Então é tão raro, é tão improvável que nunca tinha acontecido. 100% de aproveitamento em 4 jogos, com final pelo meio do caminho, enfim. 2 finais, na verdade, uma da Supercopa e uma da Copa. Só que, apesar disso ter acontecido, é tão incomum e é tão improvável que a gente não pode imaginar que a gente vai merendar de novo. Então, a pergunta que o rapaz me fez não é se o Real Madrid vai ganhar o Campeonato Espanhol. Para mim, não. Para mim, o Barcelona ainda está um degrau acima do Real Madrid e num campeonato de pontos corridos isso faz toda a diferença. Né? No mata-mata, quem sabe? Os caras estão num dia inspirado, o Barcelona não, eles avançam, o Barcelona é eliminado, não precisa nem ser em confronto direto, eles vão lá, ganham a Copa do Rei. Pode ser. Na Champions eu acho bem difícil, o Real Madrid não tem nível para Champions nessa temporada ainda. Quem sabe nos próximos anos, se tiver eu não vou negar, mas por enquanto não tem. E não venha com esse negócio de que, mas o pacto, porque eles dão um jeito de ganhar. Eles são os maiores campeões, mas eles nunca ganharam tendo um time ruim, um time que não tinha condições de vencer. Eles sempre ganharam porque tinham um time que estava entre os melhores, podia não ser o melhor, mas estava entre os melhores, e não é o caso agora. Tem muitos problemas nesse elenco, tem muitas incógnitas, tem muitos ajustes. É um técnico novo que está chegando num elenco com problemas não de vestiário, mas de postura dentro de campo. É muita coisa para resolver, não dá para chamar hoje o Real Madrid de candidato a Champions. E menos ainda de favorito à La Liga. O favorito é o Barcelona, tem uma vantagem significativa. Agora, dá trabalho? Porra, dá trabalho vai, né? Dá trabalho, o Xabi Alonso vai montar ali uma defesa para atrapalhar, os caras vão dar porrada no Lamine Yamal, vão tentar tirar o Rafinha do sério. O Tchouaméni quase quebra a perna do Dani Olmo na final da Copa do Rei, pegou só amarelo. Por muita sorte o Dani Olmo. O cara deu uma tesoura. O Tchouaméni é um cara grande, pô. Ele pode não ser um jogador de qualidade, mas forte ele é. Ele é um cara forte, ele é um volante grande. Ele dá uma tesoura. O Dani Olmo tem metade do tamanho do cara, podia ter quebrado a perna. O Dani Olmo deu muita sorte naquele lance. E ali naquele contexto, eles podem repetir uma estratégia mais combativa, mais violenta, para igualar, para dar trabalho. Agora, o Barcelona ainda é favorito para o título. Eu não vi nenhuma contratação do Real Madrid que mude o patamar da equipe
ou que solucione os seus problemas. Os grandes problemas do Real Madrid era lateral direita era esburacada. Defensivamente, o Lucas Vázquez não se garante. Trouxeram o Arnold. Resolveu o quê? O que o Arnold vai defender naquela lateral? O Arnold que, no Liverpool, time onde ele fez a base, e portanto a torcida tinha um carinho especial, ele era ridicularizado, ele era meme, em tom jocoso. O Arnold não defende nada, né? KKKKK. Mas, pô, o moleque é bacana, eu gosto dele. Era tipo assim, é unânime mundialmente que ele é defendendo o pior lateral dos grandes clubes europeus. Resolveu o problema? Não enxergo dessa forma. Continua não tendo uma figura cerebral no meio-campo. Continua não tendo uma figura para ditar o ritmo do jogo naquele meio de campo. Não contrataram ninguém para isso. Foi um grande defeito do Real Madrid. Os zagueiros continuam não sendo confiáveis. Mas trouxeram o Heisen. Mas Rüdiger, Militão e Alaba. Ninguém sabe qual é a próxima lesão que eles vão sofrer. Você está preocupado com o Christensen, que é eles têm 3. Ninguém sabe quando, se amanhã pode ter que fazer uma cirurgia e volta ano que vem. Os 3 têm histórico de lesão pesado. O Rüdiger, mais recente, o Alaba e o Militão de longa data. E o Heisen, muito talentoso. Mas você não pode imaginar que com 20 anos ele vai virar o dono da defesa. Não é normal. E ele ainda não mostrou ser esse cara. Muito talentoso, cara. Eu acho que vai ser um dos grandes laterais do mundo. Perdão, um dos grandes zagueiros do futebol mundial. No futuro, mas agora ainda não é. E aí trouxeram o Carreiras. O Carreiras parou o Lamine Yamal. Pelo amor de Deus, né? O jogo que ele teoricamente parou o Lamine Yamal, a gente estava com a menos. Então não é que ele parou o Lamine Yamal, foi a expulsão que condicionou o estilo de jogo do Barça. E na partida que realmente 11 contra 11 aconteceu, ele fez um pênalti no Yamal, o Yamal deu uma assistência e a virada do 5-4 é o Rafinha deixando ele no chão. Criaram o mito que ele é o lateral que conseguiu defender melhor o Lamine Yamal. E tem um lateral que eu vi defender o Lamine Yamal, que foi o Sergi Cardona, que agora tá no Villarreal, na época jogava no Las Palmas. O cara realmente, o Lamine Yamal foi para dentro dele 5 vezes, as 5 ele desarmou. Na temporada seguinte, ele no Villarreal, o Yamal foi para dentro dele as 5, 4 ele tomou drible e uma ele deu uma cacetada que era para ser expulso. Então o Yamal tá em constante evolução, mesmo que o Carreiras tivesse marcado ele bem, o que eu não acho que foi o caso, tá? Acho que a gente pode falar de um dia menos inspirado, mas se o lateral é uma figura que está presente, 5 gols o time toma, 3 ele está presente, ele sai na foto, não dá para dizer que ele teve um grande jogo defensivo. E o mais importante de tudo, mesmo que ele tivesse feito esse jogo que pintaram que foi o dia em que um homem parou o Lamine Yamal está em constante evolução. Ele já foi parado antes e depois fez o malandro de merenda, não é isso? Não vejo o Real Madrid num patamar acima, o Barcelona ainda é o favorito, como pra mim já era a temporada passada. Eu sei que tinha muita gente empolgada com o Mbappé, mas quem me acompanha desde o começo sabe que eu sempre disse, eles vão sentir mais falta do Toni Kroos do que eles vão sentir o impacto do Mbappé. E nessa próxima temporada, permaneço com a mesma opinião. O Barcelona, se tivesse estagnado, seria favorito, e eu vejo um Barcelona que vai estar ainda melhor preparado. Mas trabalho eles vão dar. A gente não vai meter 5, 6, 7, jogar com eles 3 vezes e meter 3 goleadas. Eu não consigo acreditar nisso agora, mas vou torcer para ser verdade. Raoni Chaves, o substituto, mais uma vez falando sobre o Iñigo, quem tem que substituir o Iñigo, a gente já falou sobre isso. Qual é o maior ídolo do Barcelona, o maior ídolo da história do Barcelona depois do Messi? Johan Cruyff, não tenho dúvida disso. A minha tatuagem é do Puyol. O Puyol é, pra mim, o cara que, pra mim, é a grande bandeira do amor ao barcelonismo da minha era, de quando eu comecei a assistir futebol, ali por volta de 2006, 2005, por causa do Ronaldinho Gaúcho. Eu comecei a acompanhar o Barcelona e o Puyol virou a minha referência de amor ao barcelonismo, tenho tatuagem dele, mas ele pode ser um ídolo pra mim. Para a torcida como um todo, é importante a gente diferenciar isso às vezes, né?
Não é porque o cara é um ídolo pra ti que ele é um ídolo da torcida. O Puyol é um ídolo pra mim e é ídolo da torcida, mas numa hierarquia, o Cruyff vem logo atrás do Messi. E pros mais antigos, é polêmico, mas é verdade, pros mais antigos, o Cruyff tá acima do Messi. Porque o Cruyff foi referência como treinador, como jogador e como conceituador da filosofia de jogo. Então os mais antigos falam, o Messi é o melhor jogador, mas o Cruyff foi mais importante. Pô, como assim? Os melhores títulos foram na época do Messi, mas o Messi não existiria se não fosse o Cruyff. Porque quem criou o conceito de La Masia, que permitiu o mundo ver Lionel Messi, foi o Johan Cruyff. Mas, em geral, o Messi está em primeiro lugar e o Cruyff vem logo atrás. Beleza? Como você acha que vai ficar o top 5 da Bola de Ouro? Cara, eu acho que vai ficar em primeiro Dembélé, em segundo o Yamal, em terceiro o Vitinha, em quarto o Rafinha e em quinto o Hakimi. Eu acho. Mas não seria a ordem que eu colocaria. Para mim, o Rafinha é o merecedor da Bola de Ouro. Né? E é bem provável, da maneira que a votação é organizada, é bem provável que ele só chegue, que ele fique fora até do top 3. Uma pena. Bidu, essa pergunta que eu li ainda agora foi do John Walkley. E agora eu vou para do Bidu Ike. Penúltima pergunta, a última vai ser em seguida. O Hansi Flick foi a melhor contratação da última temporada? O Xavi era medíocre? Cara, medíocre é uma maneira mais agressiva de falar na média. Se você quer dizer que o cara tá na média em tom elogioso, você pode falar que ele cumpriu as expectativas. E se você quiser falar que o cara tá na média de maneira mais crítica, você pode dizer que ele é medíocre, que ele é mediano, né? Mas eu acho que nesse sentido de ser na média, eu acho que é um termo que cabe pro Xavi. Talvez medíocre seja agressivo, mas o sentido real da palavra que é na média, eu acho que é justo, porque ele pegou um Barcelona numa temporada em que ele cai na primeira fase da Champions, mas ganha o Campeonato Espanhol, e é eliminado na Liga Europa, e é eliminado na Copa do Rei pelo Real Madrid tomando goleada, mas ganha o Campeonato Espanhol e, enfim. Ali é uma temporada que, para um time como o Barcelona, naquele contexto, é uma temporada boa. Mas na temporada seguinte ele não consegue dar continuidade na evolução, ele mostra que ele tem alguns limites ao seu conceito de jogo, que ele não conseguiu transformar a equipe para ela permanecer competitiva, com o asterisco de ter as limitações de fair play financeiro. Mas por que medíocre cabe no sentido de na média? Não no sentido de um merda, porque medíocre muita gente acha que tá falando que o cara é um merda. Não é o significado real. Por que cabe? Porque o Hansi Flick, ele chega, ele pega esse mesmo elenco, menos o Gundogan, menos o Sérgio Roberto, que não era referência técnica de nada, mas era um nome a mais para aquele meio campo. Ele sobe o Casador, ele sobe o Bernal, ele ganha de brinde o Dani Olmo, ele recupera o Íñigo Martínez, ele transforma o Rafinha em candidato à Bola de Ouro, ele bota o Lewandowski para fazer mais de 40 gols, então dava para fazer mais com aquele elenco, né? Um técnico, na média, faria o que fez o Xavi. E eu acho que o Xavi tem potencial para ir evoluindo e virar um técnico de ponta, só que ele ainda não é. O Hansi Flick, que mostrou a diferença de degraus do que esse time pode alcançar, né? E sem dúvida alguma, o Hansi Flick foi a melhor contratação da temporada, né? Não foi um grande astro dentro de campo que nós contratamos, porque os nossos astros já estava Yamal, já estava Pedro, já estava Lewandowski, já estava Rafinha, já estava Íñigo, já estava Kubarsi, já estava Koundé. Só que o Flick fez esses caras darem um passo à frente, subir um degrau, e não tem como dizer que não foi ele o grande reforço, o grande responsável por essa transformação. Vamos para a última pergunta. Edu Souza, ele fala para eu reagir ao vídeo do Eurofute sobre a gestão do Bartomeu. Seria maneiro, a galera ficaria ligada. Eu não sei se você quer que eu reaja porque você gostou do vídeo ou não. Mas assim, o React, ele é bacana, é legal de assistir, é legal de fazer. Eu nunca fiz porque eu não sei muito bem
qual é o limite do que eu posso mostrar e reagir sem desmonetizar o canal. Eu tenho que estudar melhor para não ter problemas com o YouTube e poder produzir esse tipo de conteúdo. Mas eu não sei se um vídeo informativo vale a pena eu fazer um react, né? Eu conheço o pessoal do Eurofut, eu não acompanho, mas eu conheço, eu já vi alguns vídeos, o trabalho é bem feito. Mas o normal é que quando você não é do setor financeiro, e eu sou, e você vai fazer comentários sobre o setor financeiro, você promova algumas simplificações que a gente pode chamar de erro. E é normal, ele não é do setor financeiro. Ele não está fazendo um vídeo falando para investidores da bolsa, para gestores de multinacionais. Ele está fazendo um vídeo ali para quem gosta de futebol e ele com certeza, porque eu já vi alguns vídeos, é bem correto o trabalho, ele conseguiu cumprir esse papel. Mas se eu fizer um react, olha que chato que eu vou ser. Eu com mestrado na área, ele vai falar alguma frase que tá correta ali para aquele contexto mais simples, mas que aí eu venho com um tom professoral, tô fazendo um react, não é bem assim. E aí eu trago uma fórmula, eu acho que vai ficar chato. Se eu fizer de uma maneira mais espontânea, mais descontraída, eu acho que eu não posso fazer de um vídeo com informação, tem que ser um vídeo com opinião. A opinião, pra mim o Ronaldinho Gaúcho é melhor que o Neymar, ou pra mim o Neymar é melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Eu vou lá, escuto os argumentos e eu faço um react, aí é legal. É legal o react de opinião. React de informação, ou eu vou ficar lá assistindo e dizendo, realmente tá certo, é isso aí mesmo. Ou eu vou ter que ficar como se eu fosse um professor enjoado, corrigindo detalhes. Eu acho que seria chato. Gostei da ideia do react, já me deram essa ideia antes, devo fazer, mas eu acho que para esse tipo de vídeo especificamente não cabe, por ser, sei lá, eu acho que ou eu ia só ficar assistindo e dizendo, o cara acertou, é isso aí, hein, foi realmente isso, ou eu ia ter que ficar corrigindo o trabalho de alguém que, chato isso, né? Não sei. Não sei, não vi o vídeo, não sei por que você quer que eu faça, não sei se porque você gostou, porque não gostou, mas não acho. Se eu entrasse em contato, Eurofut, bora fazer um trabalho colaborativo, você quer fazer um vídeo do Bartomeu, eu sou profissional de finanças que acompanhei todo esse contexto e eu posso trazer informações mais técnicas. Bora trabalhar junto? Ia ser do caralho. Ia ser muito legal. Ia ser muito bacana. Mas um react acaba que vira, sei lá, uma crítica a um trabalho que eu acho legal, mas que naturalmente, por ter sido feito por alguém que não tem formação na área, não vai estar 100% correto. Deu para entender? Mais ou menos. Então, por isso, posso fazer react, mas de opinião. De vídeo meio documentário, que me parece ser o caso desse vídeo, elencando informações, eu acho que talvez não ficasse bacana para quem assiste. Ou até ficasse bacana para quem assiste, mas porque ia ter alguma polêmica que não é bem o conteúdo que eu quero promover. Eu vou responder mais uma, porque essa não foi uma pergunta, assim, legal para terminar, né? Uma pergunta meio o cara me pedindo uma coisa dizendo que eu não vou fazer. Deixa eu ir para mais uma pergunta aqui. O que espera da reabertura do Camp Nou na questão financeira e mentalidade dos jogadores? Na questão financeira, ainda não vai ter um impacto positivo, a não ser pela venda dos palcos, né, da auditoria e tudo mais. Mas no quesito bilheteria, o Camp Nou vai reabrir numa proporção parecida com a de Montjuïc. Na verdade, inferior, né? Montjuïc cabia ali 55 mil pessoas. A princípio, o Camp Nou vão caber 27, depois vai ser 30, depois 45 e lá para janeiro vão caber 60. É mais ou menos essa a projeção que a diretoria fez. Quando couber 60, vai superar Montjuïc por poucos lugares, mas a lotação deve ser maior porque é diferente para o turista ir assistir um jogo em Montjuïc no Camp Nou. É mais atrativo ir no Camp Nou, vai dar mais gente, vai dar mais turista. E também vai dar mais torcedor local porque o acesso ao Camp Nou é mais fácil. O cara que sai do trabalho para ir assistir um jogo,
terminei meu expediente, vou comer alguma coisa, vou pro estádio. Para ele ir para Montjuïc é complicado, porque tu desce na Plaza Espanha e se tu for de carro, o estacionamento também não fica lá em cima da montanha, ele fica no andar meio intermediário. E tem o estresse de chegar de carro e estacionar. Às vezes é melhor ir de metrô, descer na Plaza Espanha e subir andando. Aí tu tem que atravessar o Museu da Catalunha. Aí tu tem que subir a montanha. E aí tu chega lá em cima, um vento desgraçado. Tinha muita gente que não ia para Montjuïc porque fisicamente e logisticamente não tinha condições. E vai pro Camp Nou. Então, se a média em Montjuïc era de 40 mil pessoas por jogo, quando o Camp Nou tiver 60, vai dar uma média de 50. Vai ser financeiramente, vai ter um retorno financeiro maior, mas também não vai ser brutal a diferença. Resumindo, financeiramente, o Camp Nou vai dar uma melhora, mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é você sair de um estádio olímpico em que você está torcendo com uma pista de atletismo te separando do campo, longe pra caramba. O jogador, para comemorar com a torcida, tinha que correr uns 100 metros. 100 metros eu exagerei, mas assim, uns 20 metros, 25 metros, para poder chegar na arquibancada. Depois que ele faz o gol, sai do campo. Tem uns 20 metros ali para ele correr, 25. É diferente de tu estar na lateral, gritando no ouvido do adversário. Desgraçado, imundo, tu é ruim, vagabundo, tu é ruim, seu vagabundo. Vagabundo, entendeu? É diferente, tu pressiona o adversário, o torcedor sente, o jogador sente mais a vibração da torcida. Essa vai ser a grande diferença. A grande diferença que vai trazer o Camp Nou não é financeira, é a proximidade da torcida. Agora sim, uma pergunta e uma resposta bacana para encerrar esse vídeo. A gente já não vai mais responder. Para quem não foi respondido, eu peço desculpa, mas continue tentando. A gente sempre vai responder quantas pessoas couberem em mais ou menos uma hora de vídeo. Agradeço você que ficou até o final, e se ficou é porque gostou. Curte, se inscreve e hypa, porque fazendo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente se despede. Aquele abraço e até o próximo vídeo.